Citroën C4 Cactus 1.6 aspirado com câmbio automático de 6 marchas. Olha, eu vou dizer para você, essa aqui é uma excelente opção de carro usadinho aí, seminovo, para você que quer abandonar de vez o pedal da embreagem e andar num carro dito como SUV, mas que a gente vai ver tem muito mais características de hatch do que de SUV. Então, o meu nome é João Delarco, eu te agradeço demais pela sua audiência, vou pedir já o carinho da sua inscrição, o seu like também e bora conhecer esse carro aqui em detalhes. Você está no, por enquanto, dia dessa gravação, no canal Limited. Pode ser que daqui pra frente o nome do canal mude. Bora aí! Bom, e por que exatamente esse carro aqui é uma boa opção no mercado de usados? Por que, meus amigos? Por exemplo, essa unidade que a gente está gravando aqui é a versão Full Business. Isso, aquela mesma que foi destinada aí ao público PCD. Vendeu muito esse carro aqui, vendeu bastante. Então, com alguma facilidade, você vai encontrar um C4 Cactus 1.6 automático no mercado de seminovos. E claro que a gente está falando de um carro bastante bonito, né? Embora lançado em 2018 e o conceito seja um pouquinho antigo em relação ao ano em que o carro foi lançado, mas aqui na dianteira a gente ainda tem um design bastante convincente, bastante bonito. Olha só, aqui a gente tem essa grade, né, dividida em 2 andares, então essa parte é fechada, essa parte é aberta. Aqui no Full Business e em todo o C4 Cactus a gente tem essa iluminação em 2 andares também. Aqui em cima você tem o DRL em LED e aqui na porção de baixo você tem o conjunto óptico dividido aqui em uma parábola única, né? Então o facho alto e o farol baixo estão aqui a luz de seta, todas lâmpadas incandescentes, só aqui em cima que a gente tem LED e aqui na parte inferior a gente tem os faróis de neblina. E aqui o chevron, o símbolo da Citroën, que faz essa ligação aqui ó, com toda a grade, deixando o carro com esse aspecto mais largo do que ele realmente é. Já já a gente vai ver que esse carro aqui não é tão grande assim quanto o design possa fazer ele parecer. Chegando aqui na lateral do C4 Cactus, a gente vê uma silhueta bem limpa, né? Você quase não tem vincos aqui na parte superior, só aqui embaixo, onde lá em 2018 se aventou muito, né, que ele poderia trazer para o Brasil os air bumps, aquelas bolsinhas de ar que tem na Europa também esse carro, que facilita aqui na hora de abrir o carro você proteger a sua porta de uma pilastra ou de algum outro carro que esteja ali, ou vice-versa, né, proteger a sua porta de alguém que abra e bata nele aqui. Agora vale lembrar que esse carro aqui é montado na plataforma PF1 do grupo PSA. É uma plataforma uma geração atrás da atual CMP, que está no Peugeot 208, por exemplo, e no Peugeot 2008, que já foi reestilizado lá fora e ainda não chegou no Brasil. Essa plataforma aqui é a mesma que você tinha no C3 antigo, também no Citroën Aircross, então a gente está falando aí de um projeto que já tem certa idade, mas ainda conserva boas qualidades. A gente vai ver também quando a gente for rodar. Agora, uma coisa interessante, o C4 Cactus é um carro baixo de altura, mas ele tem um vão livre bem grande, são 22 centímetros de vão livre, portanto essa seção aqui de altura da carroceria não é tão alta assim. Você que tem mais de 1,80 m, 1,90 m, talvez o C4 não seja a sua opção, porque ele é um pouco afunilado aqui ó, na altura do habitáculo. Aqui a gente tem um entre-eixos de 2,60 m, é um dos maiores aí da categoria. Lembrando que um Volkswagen T-Cross, por exemplo, tem 2,65 m. E aqui no comprimento ele é pouca coisa maior que um Fiat Pulse. Tudo isso por quê? E aí por que eu estou comparando com o Fiat Pulse? Porque é o novo SUV do grupo Stellantis, que também divide aí a família Citroën. Outro diferencial bacana do C4 Cactus, especialmente quando a gente compara as versões que eram destinadas ao público PCD da maioria dos SUVs compactos, está aqui, ó, essas belas rodas Aro 17, calçadas com pneus Pirelli Cinturato P7, que é um bom pneu, na medida 205/55, então não é um pneu nem de perfil muito baixo, nem muito balãozão, é um pneu de perfil ok e largura muito boa também. Vinha de série na versão Full Business, mas a Citroën aí andou colocando e tirando da versão PCD do Citroën C4 Cactus, então fique ligado aí, ó, quando você for comprar o C4, especialmente nessa versão aqui Full Business, fique de olho. Em alguns lotes desse carro, ele saiu com rodas Aro 16 de ferro e calotas, e é lógico que essa roda Aro 17 aqui é bem mais bonita, né? Lembrando que o C4 Cactus também tem uma versão turbo, né, a Shine, mais completa, e aí você tem essa mesma roda com esse mesmo design, mas um acabamento diferenciado, né, um acabamento diamantado. Aqui você
você tem nesse cinza fosco, dá um aspecto muito bacana para o carro, né? Uma roda que se encaixou muito bem aqui no perfil geral do carro. Vamos ver o motor? Passando então para o coração da máquina, a gente está falando do motor 1.6, 16 válvulas, naturalmente aspirado, EC5. Uma evolução em relação ao TU5 da Peugeot Citroën. Esse motor aqui, a bem da verdade, é então uma evolução daquele que você já viu há muito tempo no Peugeot 206, no Citroën C3. Então é um motor que sim, tem a concepção antiga, porém foi bastante atualizado aí para se enquadrar nas normas de emissões cada vez mais rígidas. E o que a gente tem aqui exatamente? A gente tem um bloco 1.6 com duplo comando, né? São 16 válvulas, porém apenas o comando da admissão possui sistema de variação de fase. Outra mudança que a gente vê em relação a esse motor que equipava carros mais antigos da Peugeot e da Citroën é que agora ele dispensa o uso de tanquinho da gasolina para a partida a frio. Agora ele tem um sistema pré-aquecedor do combustível, o que facilita demais, é muito conveniência para você que mora em regiões mais frias. São 118 cavalos com etanol, 115 com gasolina e o torque é sempre de 16,1 kgfm. A transmissão é fornecida pela Aisin, ela tem conversor de torque com 6 marchas, não tem nada a ver com aquele câmbio problemático que já esteve equipando aí carros da Peugeot e da Citroën, conhecido como AL4, né, de só 4 marchas. Aqui não, um câmbio de uma fornecedora muito competente aí que fornece transmissões tanto CVT quanto conversor de torque para outros rivais, como por exemplo o Fiat Pulse no caso do CVT e automático convencional no caso do Volkswagen T-Cross. Então antes de eu te mostrar como que ele é lá por dentro, faltou te falar como ele é aqui por trás. Então olha só essa traseira, bem bonita, né? Conversa bastante lá com a frente. Lembra que lá na frente a gente tem faróis na horizontal, assim, bem horizontalizados. Aqui também a gente tem lanternas traseiras bem horizontalizadas que invadem aqui o carro. Isso é bem bacana, bem bonito. Aqui o nome Citroën com esse chevron em preto aqui dá um destaque bem bacana e o nome C4 Cactus aqui na lateral. Esse conjunto óptico aqui da traseira é interessante, ele tem também LEDs aqui na luz de posição, né, na luz de rodagem. A luz de freio é incandescente. Abrindo aqui o porta-malas, é interessante, tem coisas para falar para você. Primeiramente, acabamento, tudo muito lindo, tudo muito bacana, né? Aqui tudo forradinho. Aqui você está vendo a câmera de ré, que esse carro possui também, mesmo nessa versão PCD. Aqui tudo forrado, onde você coloca a bagagem, tudo muito certo, tudo muito bonito. Qual que é o problema? O primeiro, a boca não é tão larga assim, isso porque justamente a lanterna invade aqui um pouco da seção central do carro e você tem esse ressalto aqui na boca. Então, de repente, uma mala um pouco maior ou um carrinho de bebê, você vai ter que ter um molejo aqui para colocar nesse compartimento que tem 320 litros. É uma boa capacidade, mas convenhamos, não é nada muito superior ao de um hatch compacto como um Argo, como um Polo ou como um Sandero, por exemplo. Outra coisa interessante para te falar aqui dentro, você tem um grande ressalto aqui, ó, em relação ao nível do assoalho. Eu tenho praticamente um palmo aqui de altura entre o bocal e finalmente o fundo do assoalho, né? Então isso também pode prejudicar um pouco na hora de você acomodar um objeto um pouco mais pesado, né? Pode ser que não fique tão cômodo. No mais, a gente tem aqui iluminação para você conseguir enxergar as suas bagagens durante a noite. A gente não tem ganchinhos para amarração, então se você for no mercado, não recomendo você colocar os seus vinhos por aqui. E aqui, abrindo o compartimento, você tem acesso ao step de uso temporário, porém ele não é aquele fininho, é só uma roda aro 15 polegadas de medida um pouco diferente da original, afinal a original é aro 17, porém as medidas aqui são, digamos, convencionais, uma medida 185/60. Estamos conversado aqui, vamos ver como é que ele é por dentro? Bem, como eu falei lá fora, né, esse carro aqui ele tem a seção mesmo, né, vertical do habitáculo um pouquinho estreita. Então olha só, eu tenho 1,77 m, o carro tem um pouco mais de 1,70 m de altura também. E olha só, o meu cabelo começa a querer raspar aqui no teto. Estou confortável? Sim, estou confortável, não vou negar. Porém, se você tem aí mais de 1,80 m, né, talvez você vai ter um pouquinho aí de problema aqui na porção traseira do C4 Cactus. Lá na frente a gente vai ver que o teto tem um ressalto que alivia um pouco essa questão da altura. Falando um pouco mais de espaço, ó,
Aqui o C4 Cactus, embora seja um carro de dimensões um pouco diminutas até em relação aos SUVs compactos como o Tracker, T-Cross ou mesmo o Tigo 5X Pro, a gente tem uma movimentação de pés muito boa aqui. Você consegue colocar o seu pé até lá embaixo do banco, ó, consegue esticar as pernas de uma maneira confortável. Lembrando que ele tem esse ressalto côncavo aqui, então facilita na hora de acomodar alguém. Acabamento plástico aqui, ó, a gente não tem um material soft touch nem nada, mas aqui você tem um tecido que já alivia um pouco, especialmente onde você vai apoiar o seu cotovelo. No mais, faltam algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui você não tem saída de ar, você não tem uma tomada USB ou mesmo uma 12 volts para você carregar o seu dispositivo eletrônico aqui no banco de trás, mas em função da lei, você tem aqui tudo o que tem direito, 3 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos igualmente para todos os ocupantes, além de Isofix. Esqueci de dizer que o banco traseiro é rebatível, inclusive com essa opção aqui, né, de você rebater apenas 1/3 do banco, facilitando aí a acomodação de objetos maiores. Certo, não temos porta-copos, não temos maiores portas-objetos, tampouco revisteiros. Muito bem, passando para o interior, portanto, do C4 Cactus, mas agora aqui na posição do motorista. Já vou até colocar o meu cinto de segurança porque já já a gente vai rodar. Aqui outro problema que ainda vem daquilo, né, que eu falei, do carro ser um pouco estreito na seção vertical da cabine. Você tem um para-brisas muito estreito, a bem da verdade, né? Então você olha aqui e você já tem de cara o seu retrovisor, então é até um pouco claustrofóbico a sensação. Você que é um pouco maior e está acostumado a carros com para-brisas grandes, né, como outros SUVs aí dessa categoria, você vai sentir um pouquinho de falta de visibilidade. Aqui eu tenho regulagem de altura, então eu vou colocar o banco na posição mais baixa possível. É bastante regulagem, hein? Na posição mais baixa possível eu até fico distante aqui, eu tenho que aproximar o banco e aí eu ganho mais espaço aqui atrás, né? Porém, confesso que a posição mais baixa é realmente para quem é muito alto, justamente porque o carro ele é estreito, então você tem que aproveitar o máximo possível do espaço. Então, para mim não funciona, eu tenho que deixar ele numa posição mais elevada. Então aqui isso facilita, inclusive aqui a regulagem milimétrica, porque você consegue achar a posição ideal. Então deixa eu dar partida aqui para a gente ver inclusive a questão do volante. Ó, direção elétrica levíssima, muito leve, muito gostosa de usar em cidade. Falando em volante, vamos ver as regulagens que ele oferece. Olha só, então você tem profundidade e altura, então sem dúvida encontrar uma posição um pouco mais justa de direção não vai ser tanto problema. Aqui, por exemplo, eu já encontrei, estou devidamente confortável. No mais, tomada 12 volts e aqui esse painel de instrumentos que ele quer ser digital, mas ele não é tão vistoso assim, ele é monocromático, ele tem ali certas limitações. Então, por exemplo, o conta-giros, ele fica numa barrinha estranha, ele vai de 500 em 500 rotações por minuto, então você não consegue ter uma medição tão precisa assim da rotação do seu motor com esse sistema. Mas ele tem computador de bordo, então dá pra gente ver aqui, por exemplo, o meu consumo instantâneo, o meu consumo médio, velocidade média, trip A, a autonomia e volta para o consumo médio. Essa versão Fuel Business especificamente, ela é muito legal porque ela preserva aí equipamentos que são muito convenientes no dia a dia. Caso aqui, ó, da haste do piloto automático, ele não é adaptativo, ele é apenas um cruise control, né? Ele apenas mantém a velocidade do carro. Você também tem o limitador de velocidade, então você consegue escolher. A haste é um pouquinho confusa, é bem verdade, mas você consegue escolher entre essas duas opções. Falando agora de acabamento, né? Então a gente segue com plástico, aqui segue um tecido no mesmo padrão da porta de trás, no mais tudo plástico. E aí os encaixes só que eu acho que poderiam ser um pouquinho mais refinados aqui no C4 Cactus, né? Embora você tenha boas cores, boa mescla de materiais, mas os encaixes de uma maneira geral parecem que são um pouquinho frágeis, né? Aqui na central multimídia também você percebe que a moldura, ela não é... Aqui é um pouco mais alta do que aqui, então a moldura parece que não está tão bem encaixada, tão bem integrada com essa central multimídia. E aí, falando de central multimídia, é uma central bem completa, com Apple CarPlay, Android Auto. Então a conectividade aqui você faz numa boa, porém uma das coisas que eu não gosto nessa central, ou nesse layout de painel de uma maneira geral, é que os controles do ar estão aqui, ó, todos concentrados na central multimídia. O máximo que você consegue fazer em botões físicos é apertar para ir para o menu na central multimídia ou apertar aqui a tecla máximo do ar-condicionado, que ele vai gerar o máximo de força no ventilador, ligar o desembaçador traseiro, a função do desembaçador dianteiro,
fechar e trancar as portas e pisca-alerta. Então toda vez que você quiser mexer na temperatura do ar-condicionado, mexer na posição do vento, você vai ter que necessariamente acessar aqui a central multimídia, e aí é um pouco ruim, né? Quando você tem botões físicos é mais fácil de fazer esses comandos sem tirar os olhos aqui da rodovia. Quebra-sol com espelhinho, luz cortesia, e aqui outro quebra-sol também com espelhinho. Isso é bacana. E aquilo que eu falei ali atrás, ó, esse ressalto no teto, né? Perceba, ó, ele tem um ressalto aqui no teto justamente para favorecer ao máximo o aproveitamento de espaço. No mais, transmissão automática de 6 marchas, como eu falei lá fora, com função Sport e função Eco também, para você preservar um pouco do consumo de combustível. Então, no geral, é uma coisa vistosa, uma coisa bonita, falta ali um cuidadinho ou outro em um arremate, mas os materiais são bons, você tem black piano, aqui também essa parte mais acetinada, bem bonita, então isso favorece a sensação de qualidade no interior, dando uma aliviada um pouquinho nesse descuidado com relação aos encaixes e arremates. Lembrando que em versões mais caras do C4 Cactus, especialmente na Turbo, você tem aqui o seletor de modos de condução que adapta aí o controle de tração para o terreno que você vai encarar. Aqui não, é um conjunto mais simples. Bom, acho que já conseguimos falar tudo, né? Volante, acabamento, central multimídia, ar-condicionado. Acho que está faltando levar esse carro para dar uma voltinha e você conhecer um pouco mais de como ele se comporta nas ruas e estradas. Muito bem, meus caros, C4 Cactus, agora vamos experimentá-lo em toda a sua glória. Estamos falando de um C4 Cactus, essa unidade especificamente aqui, fabricação 2019, ano modelo 2020. Bem, e qual que é o lance aqui? Esse carro, quando ele chegou ali, a Citroën lançou o carro no Brasil em 2018, o grande chamariz do carro era realmente o design, né? Era esse jeitão diferentão que o C4 Cactus tem em relação a rivais que depois sim, né, depois se atualizaram. Você teve o T-Cross chegando aí em 2019, né, portanto depois do C4 Cactus, mas ele surfou bastante na onda desse design descoladão, né, na dianteira, com esses faróis em 2 andares, né, muito comuns aí, muito celebrados na Fiat Toro, né, então é uma tendência de estilo que o C4 Cactus adotou, e eu acho que adotou muito bem. Bom, então falando especificamente aqui do Cactus, né, ele é montado sobre a plataforma PF2, que esteve no 208 da geração antiga, não o atual é na plataforma CMP. E especificamente aqui no Cactus, é uma plataforma que cai muito bem ainda, é um compilado ainda de soluções que a Citroën tinha dentro de casa para conseguir lançar esse carro no Brasil, né? Estou falando especificamente desse motor EC5 1.6 16 válvulas, que sim, também está no Peugeot 208 atual. Mas falando especificamente aqui do C4 Cactus, é interessante, né? Eu estou aqui mais ou menos simulando que seria um trecho rodoviário, e o carro roda manso, ó. Eu vou ativar o modo Eco agora. Olha, e ele mantém ali a 70 por hora, coisa de 1.500 giros. Então, esse carro aqui tem várias opções. Aqui você consegue colocar no modo Sport, né, para deixar as relações um pouco mais rápidas, ou no modo Eco, privilegiando o consumo de combustível. Então isso é bem interessante. Câmbio da Aisin de 6 marchas, é um câmbio bom, rápido, né, na medida do possível dentro da categoria, então ele responde bem para a proposta do carro. Lembrando que a Citroën vai lançar em breve o novo C3. Não tem nada a ver com aquele C3 que a gente conhecia, né, anterior ao que saiu de linha. O Citroën C3 vai ser relançado agora sim na plataforma CMP e do Peugeot 208. Então vai ser um passo à frente em relação ao C4 Cactus em termos de plataforma. E quando a gente fala de plataforma, a gente não está falando especificamente apenas do chassi, né, da construção do carro, do assoalho, entre eixos, não. Quando a gente fala em plataforma, especialmente as montadoras, a gente está falando de um conjunto de soluções de tecnologia que o carro agrega. Então, por exemplo, essa plataforma aqui do C4 Cactus, ela tem uma posição de dirigir que já não é tão comum em relação aos novos lançamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer mais ou menos aquilo que eu falei quando eu estava mostrando o carro parado, né? Ou seja, o para-brisa é bem estreito, ou você senta muito baixo ou você senta muito para cima, e aqui o habitáculo, de uma maneira geral, a central multimídia está um pouco mais baixo da linha de visão. Isso já denota um projeto um pouco mais datado, né? O projeto desse carro aqui
Ele foi lançado no Brasil em 2018, mas ele data de antes disso. Então você, atualmente, nos projetos mais novos, caso, por exemplo, do Chevrolet Tracker, né, que é um carro mais moderno em termos de data de lançamento, você já tem uma central multimídia, aquela flutuante, né, uma posição mais elevada. Aqui no C4 não, você ainda tem uma posição de um habitáculo, de uma maneira geral, bastante anos 2015, anos 2016. Bom, e o que mais dá para falar? A direção é elétrica, bastante direta. Então, vamos pegar aqui um outro trechinho para a gente dar uma esticadinha nele. Um volante bastante confortável, um diâmetro diminuto, né? E uma solução bastante interessante para você que usa o carro sozinho em cidade, né? Como eu falei, as dimensões dele não são muito generosas, né? Especialmente na largura, é impossível levar 3 adultos no banco de trás, apenas 2 realmente vão com conforto. E aí, falando desse motor aqui, na verdade é o canto do cisne, né? Do EC5, esse motor 16 válvulas 1.6. No caso do C3, que a Citroën vai lançar, ele vai ter esse motor no portfólio, mas já vai receber motores 1.3 Firefly. E aqui no C4 Cactus você tem a opção THP, mas especificamente aqui, enquanto esse motor ainda der conta das normas de legislação ambiental, você vai ter ele equipando o C4 Cactus. Quando isso não for mais possível, aí talvez a Stellantis, né, que também tem a Fiat, coloque definitivamente os motores Firefly no carro, né, solucionando de uma vez por todas esse gargalo de desempenho. Aqui, mais uma vez, é adequado, mas já está um pouquinho no limite do que seria ideal para esse carro. Eu ainda acho que aqui no C4 ele desenvolve melhor do que no Peugeot 2008, né, que segue a venda no portfólio da Peugeot, mas na data de gravação desse vídeo, lembrando, o C4 Cactus é o único Citroën que você pode comprar de passeio, afinal de contas o C3 ainda não foi lançado na data de gravação desse vídeo. Bem, e aí, afinal de contas, vale a pena um C4 Cactus? Cara, vale sim, eu acho que vale a pena, especialmente, mais uma vez, para você que precisa de um carro que vai ser confiável. Afinal de contas, esse motor já se provou, está aí há anos no mercado, né? Então, um motor de manutenção simples, confiável, robusto, e um carro que vai te atender, especialmente no trânsito das grandes cidades. Por quê? Porque é um carro de proporções um pouco mais diminutas, né? Um carro que você consegue ter uma manobrabilidade mais aceitável em grandes centros urbanos. Afinal de contas, é fácil estacionar, é fácil se desvencilhar do trânsito, então é um carro bastante prazeroso de dirigir na cidade. Se você vai ter que levar sua família, bagagem, aí eu acho que já vale de repente você pensar num carro de motor, de repente 1.0 turbo, caso de Tracker, caso de T-Cross, e aí talvez, quem sabe, até o Pulse, se o porta-malas dele comportar a bagagem da sua família, porque convenhamos, o porta-malas do Pulse não é tão grande assim. De uma maneira geral, especialmente depois com essa versão aqui focada no público PCD, que vendeu bastante, né, em função do preço e da comodidade aqui do câmbio automático atrelado ao motor 1.6, é fácil você encontrar esse carro no mercado de seminovos em bom estado, que vai te atender com bons equipamentos, né? Direção elétrica, piloto automático, lembrando, não é adaptativo, é só cruise control, câmbio automático com função eco, regulagens de altura, profundidade do volante. Então assim, é um carro que tem o famoso kit dignidade, né? Não vai te fazer passar apuro em nenhum aspecto, a não ser, novamente, se você for precisar levar passageiros de dimensões também muito grandes. Então, pensando novamente num uso para trabalho, para se locomover em centros urbanos, um carro que seja bonito, que seja bem equipado, sem dúvida nenhuma, o C4 você consegue encontrar ele com boas ofertas no mercado de seminovos e também um preço mais acessível em relação ao que você encontraria num T-Cross, num Tracker ou mesmo em um Tigo 5X. Já aqui na suspensão, ó, ele é um pouquinho mais molenga do que seria desejável, né? Citroën e Peugeot são reconhecidos aí por ter suspensões um pouquinho mais durinhas, mas a Citroën não fez cerimônia na hora de pesar a mão na tropicalização aqui do C4 Cactus e deixou ele bastante macio. Ele é um carro muito confortável para o uso urbano e, de novo, ó, na curva, ó, ele aderna bem. Então é um carro que, mesmo de centro de gravidade mais baixo, você percebe uma suspensão bastante macia, né, em relação ao que você vai encontrar num T-Cross ou mesmo até num Duster, de repente, pensando nessa categoria de SUV compacto. E é um carro, em suma, confortável, né, especialmente para a buraqueira das grandes cidades. Mesmo com essa roda Aro 17, os pneus aí têm um bom perfil e uma boa largura, conseguem, no fim das contas, extrair uma estabilidade condizente e um nível de precisão aqui da direção bastante honesto para a categoria do carro. Então, sem dúvida, é um carro
que em termos de tocada não vai te fazer saltar os olhos como vai fazer um T-Cross 1.4 ou mesmo o próprio C4 1.6 turbo, mas para o uso no dia a dia, buraqueira e a boa altura em relação ao solo, sem dúvida vão te satisfazer, porque é um carro, em outras palavras, bastante tropicalizado para as nossas ruas e estradas, com bons ângulos de entrada e saída, além de um vão livre bastante generoso, com mais de 20 centímetros. Eu arrisco dizer que nunca, muito dificilmente, você vai raspar a frente desse carro entrando em vagas em estacionamento de shopping, de prédio. É um carro bastante adaptado para as selvas urbanas, né? Lembrando que a vocação dele passa muito longe do off-road. Quando muito, uma estradinha de terra aí, com uns buraquinhos a mais e umas varetinhas a menos. Tá certo? Então, no geral, gostoso aqui o C4, viu? Vale a pena você conferir aí se você estiver pensando em um carro para o seu uso urbano, para o dia a dia, um carro que não pese muito no consumo de combustível. As médias de consumo desse carro não são assim tão exuberantes, mas dá para manter. É um carro que tem boas médias de consumo também, não vai te fazer ficar visitando um posto com tanta frequência. Bom, é isso, vamos partir para as nossas considerações finais. Eu acho que a gente já conversou bastante aqui sobre o C4 e não custa pedir mais uma vez o seu like e a sua inscrição para fortalecer aí o crescimento do canal, certo? Então vamos para as nossas considerações finais. Bem, como vocês viram, o C4 Cactus é um carro bastante competente, especialmente para você que está pensando em um carro para uso urbano ou para usos rodoviários sem levar muitos passageiros e muitas bagagens. Eu acho que sim, é um carro que merece a sua atenção caso você esteja procurando aí um SUV compacto automático, e a minha dica é procurar pelas versões Fuel, seja essa Business voltada aqui ao público PCD ou a Fuel intermediária mesmo da gama do C4 Cactus, que é ainda mais completa do que essa aqui que eu te mostrei. Então, se você está procurando um SUV automático, sem dúvida nenhuma, C4 Cactus é um carro que eu acredito que para o uso urbano, e se você não vai levar muita gente, muita bagagem, para você ir do ponto A até o ponto B, vai te atender muito bem. E é um carro que sim, eu recomendo você olhar com carinho. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar a sua carinhosa inscrição e o seu like aqui nesse humilde canalzinho de YouTube. E a gente se vê numa próxima, e eu quero ver os melhores comentários aqui, porque eles vão aparecer no próximo vídeo, e essa vai ser uma regra do canal. Então comente aqui, quem sabe o seu comentário não aparece no próximo vídeo. E é isso, tchau, valeu, um abraço e vamos embora. Outro diferencial muito grande do C4, outro diferencial do C4, oh meu Deus do céu, vai cair isso aqui, né? Tenho certeza que vai. Que também é fornecedora de um rival, por exemplo, como o Volkswagen T-Cross. Isso, canta bem agora.